Bom dia, graças a Deus por mais um dia de vida. Estamos aqui neste sábado com mais um assunto para casais. Hoje, 28 de junho, estamos aqui com um tema muito sério, de muita importância que temos que atentar. Antes de falar o tema, vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos, meu Deus, para a Tua glória. Vem nos inspirar, vem guiar as palavras, meu Deus, um assunto muito delicado e de muita seriedade para tentarmos a vigiar esse lado espiritual na vida a dois. Em nome de Jesus, amém. Estamos aqui com um assunto de muita relevância, um assunto muito sério, muito espiritual para a vida a dois, principalmente para solteiros, até para casais também, mas nós vamos nos referir mais a solteiros. Em Provérbios, capítulo 5, versículo 1 ao 5, nós vamos falar deste assunto que escolhemos como tema: um namoro insensato e o espírito sedutor da prostituição. Um namoro insensato e o espírito sedutor da prostituição. Vamos falar algo antes de tudo, aqui no início. O namoro, quando a pessoa resolve namorar uma pessoa, tem que ter o intuito, o desejo e o prazer de conhecer essa pessoa, para com o desejo já de futuramente ser um casal. E tem que se observar o caráter, o temor daquela pessoa. Tem que olhar logo o lado espiritual, ver a fé do temor daquela pessoa a Deus, porque há um perigo de a pessoa enamorar alguém que não tenha a mesma fé e o mesmo temor em Deus, e há quem vai namorar pessoas que é desprovida de total temor a Deus e que vive uma vida aleatória, uma vida até mesmo, vamos citar, já chegando a viver uma conduta imoral, uma conduta desprovida totalmente do temor a Deus e a ponto de viver uma vida leviana. Então, atente bem, você que teme a Deus, que serve a Deus ou não. Existe um espírito chamado imundo, que ele atua muito na prostituição e ele leva muitas pessoas ao delírio, a levar a pessoa ao adultério e até mesmo desfazer casais. E gostaríamos de citar um nome desse espírito que atua muito nessa área, mas não vamos fazer. Deus sabe todas as coisas. Mas vamos lá à leitura da palavra de Deus. Provérbios capítulo 5, versículo do 1 ao 5. Do 1 ao 5. Diz o seguinte, a palavra de Deus aqui: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição. Olha só, para que conserves
a discrição, a sensatez, a vigilância. Os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Veja bem, os lábios dela destilam favos de mel. Só fala de doçura. Vamos adiante. E as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte. Os seus pés descem à morte. Os seus passos conduzem ao inferno. Então, a mulher, aqui está se referindo à mulher, mas também pode-se ter cuidado com algum tipo de conduta de vida de alguns homens levianos. Então, tem que ter cuidado, porque os seus passos conduzem à morte. Assim é a mulher que não tem temor a Deus, que é inclinada pelo espírito sedutor, que leva à prostituição. Vamos falar de 2 pontuações. Antes de falar as 2 pontuações, vamos fazer menção aqui do início, para entendermos um pouco sobre como namorar, como viver na vida espiritual, no namoro, com uma fé inteligente e espiritual. As emoções e as belezas exteriores facilmente podem iludir ou trazer sensações de prazer para a nossa vontade própria, se não nos regrarmos a dar ouvidos à voz da inteligência, do temor de Deus. Então, é isso. A gente tem que ter muito cuidado com as emoções e com os olhos, senão eles nos tirarão do senso e de uma fé racional para a gente usar a inteligência no temor de Deus. Primeira pontuação. Sansão e a sua insensatez. Sansão e a sua insensatez. Sansão era um homem que temia a Deus, mas deixou-se levar pelo olhar, se inclinar às mulheres fora do temor de Deus. Isso está escrito no livro de Juízes. Juízes, se não me falha a memória, é o 7º livro do Velho Testamento. Juízes, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 20. Leia calmamente todo o contexto da história que se refere a Sansão, às suas escolhas pelos olhos e pelos desejos carnais, que caiu por 2 vezes, escolhendo 2 mulheres filisteias, daqueles povos que não adoravam a Deus e que eram mulheres levianas. E qual foi o fim de Sansão? Temia Deus, mas o que a palavra de Deus diz? Vigiai. E o que mais diz? Que união há entre a luz e as trevas? As trevas são aquelas pessoas que não têm o temor de Deus, que não quer nada com Deus e que vivem uma vida ao seu bel prazer no pecado. E assim, o fim de Sansão chegou e causou-lhe a morte. Antes dele morrer, ele ainda fez clamor a Deus, mas jovem, noivo, use uma fé sensata. Vá pelo caminho da fé e do temor. Se é um relacionamento que você vê a conduta e o caráter de uma pessoa que não tem nada a ver com o temor a Deus, que isso vai levar a caminhos da morte, que é o que diz a palavra de Deus, que a mulher levada por esse espírito vai o conduzir
a morte. Morte pode ser até a física, mas principalmente a espiritual. Então, quando a pessoa é inteligente, sensato, foge daquilo que poderá ser um perigo para perder a salvação da alma dele. Vamos para a segunda pontuação e aqui já estamos concluindo. O perigo contra o espírito da sedução e da prostituição. Em Provérbios, capítulo 5, que nós lemos, mas não lemos todo, depois você pode até conferir todo o contexto do capítulo 5 de Provérbios, ele revela quão amargoso é cair nos laços desse espírito. Tem muita gente que ignora. Não existe esse espírito, não. Não existe espírito mal, não. Isso é coisa da sua cabeça. Pois é. Nós fazemos aqui as palavras de Paulo, as nossas. Não ignoramos os seus ardis. Nós não ignoramos a força, a sedução, a mentira, a forma de iludir dos espíritos das trevas. Que eles existem, existe sim. Nós temos vários testemunhos, várias experiências com isso, de pessoas que perderam a vida por causa de ser conduzido a um espírito de prostituição, ao espírito imundo, ao espírito que seduz, atrai, faz com que a pessoa depois caia numa vida de prostituição. Continuando. Dos laços desse espírito. Portanto, jovens, solteiros e até mesmo adultos, não se deixem levar pelos olhos, nem pelas emoções carnais. Antes, use uma fé inteligente. Namore, noive e case-se com uma pessoa do temor a Deus. Vamos orar a Deus. Amado Pai e amado Deus, Senhor, existe sim, e nós sabemos por tua palavra que o Senhor nos ensina que há um espírito chamado espírito imundo e tem várias maneiras que lhe atuam, induzindo a pessoa à imoralidade, a tirar o senso, a razão da sua mente e aí se rendendo aos laços desse espírito que leva à morte. Abre os olhos, o entendimento das pessoas pelo poder da tua palavra e do teu espírito. Nós te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, ótimo sábado. Use o temor, use uma fé inteligente, abra os olhos, vá pelo espiritual, fuja do que é sedutor, atraente pelos olhos, que faz com que você perca o temor a Deus e, por final, perde a salvação da alma. Deus abençoe, até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir.